E vamos subir aqui, receber nos nossos estúdios, Fernando Fernandes, bem-vindo, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Eu preciso botar um boné quando eu te der entrevista Pois aqui. é, ficar mais apropriado aí para o tipo de programa, né? Inclusive, você vê que tem uma iluminação aqui que começa a atrapalhar, né? Vou fazer uma maquiagem. E aí, Fernando, quanto tempo, meu amigo? Tudo bem? Tudo Tudo jóia. bem. Dizia o Dri, Quer Caetano temos... começar? Veloso que saudade. Caetano Veloso diz assim: saudade até que é bom, melhor do que caminhar vazio. Exatamente, melhor do que caminhar vazio. O Fernando, temos vários temas aí. Acho que a Dri já tem uma pergunta logo no início para ti aí sobre as operações de escuta, né, Dri? Então, queria. Nessa semana, ontem, né, a gente teve essa notícia das escutas ilegais na cela do doleiro Youssef, mais de 200 horas de gravação, estão nas mãos dos advogados de defesa, liberados pelo advogado da 13ª Vara de Curitiba, que está substituindo, né, a vara, e algumas gravações, inclusive, foram apagadas. Eu queria, e tem se falado aí que isso pode levar aí ao fim da operação, porque tratam-se de provas ilegais, né, de essas escutas. Queria que você explicasse para a gente, Fernando, o impacto que tem a defesa, os advogados estarem com essas gravações em mãos e esse sumiço de parte das gravações. Bom, primeiro, eu tenho, falei para você, Adri, de manhã, eu tenho orgulho de ter um dos meus leading cases, né, que é como a gente chama no direito, quando você tem uma decisão judicial que inaugura uma jurisprudência. Então, a quebra de cadeia de custódia da prova, que eu vou explicar, né? Porque quebra da cadeia de custódia da prova parece que quando o Estado está com uma prova, ele está custodiando, está guardando a prova. E o Estado, então, precisa ter o cuidado e a certeza de que esta prova ela permanecerá íntegra. Então, se alguma coisa afeta a prova, isso chama-se quebra da cadeia de custódia, quebra do cuidado que o Estado deve ter com a prova. O primeiro precedente, o leading case do país, em relação a isso, foi num caso meu, o caso da Skin Cariol. Um habeas corpus meu, que foi julgado no Superior Tribunal de Justiça, e o parecer eram 3 pareceres, na verdade. Um parecer do professor Geraldo Prado, que é um dos maiores processualistas penais do país, o professor Juarez Tavares, que é pós-doutor em Direito Penal na Alemanha, e da professora Ada Pellegrini Guinover, saudosa professora da USP, que também deu parecer no caso. E, naquele caso, nós anulamos o caso inteiro. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, como havia um dano à prova, que seria comum às partes, e o Ministério Público tinha tido acesso, aquilo causava uma nulidade que afetava de forma completa o caso. Mais ou menos o que aconteceu no caso do Bill Clinton. A Mônica Lewinsky, que diria a mulher do Cartola, Dona Zica, ela brincava assim, é uma porca, não limpou nem o vestido. Ela falando, o que aconteceu naquele caso? A Mônica Lewinsky teria realizado sexo oral com o presidente. A Casa Branca já foi tema de temas mais, vamos dizer, picantes do que nesta época de Trump. E aí o seguinte, o FBI fez uma
um exame de DNA no vestido da Mônica Levinsky. Só que quando a defesa pediu para acessar o vestido e fazer o exame, a prova tinha sido danificada. Então, da mesma maneira, o caso foi anulado, né? E aí houve uma passagem interessante no Congresso americano, que depois eu posso contar, sobre o conceito de sexo, naquele caso. Muito bem. Então, neste caso que nós estamos tratando, há uma prova que estava em poder do Estado, prova essa, inclusive, ilegal, né? Isso é importante colocar, porque não é tão simples assim, vai anular o caso inteiro. No direito não é tão simples a questão, porque, veja, olha, a acusação feita ao Youssef, isso o nome dele, tem uma série de peculiaridades. Primeiro, vamos lembrar que o Youssef é delator. Delator. Ou seja, isso muda o status completo dele. Dedo duro, safado, para os cariocas, vamos dizer assim, pilantra, X9. Mas é o seguinte, quando ele fez o acordo de delação premiada, ele abriu mão de uma série de garantias constitucionais. Então, nós não estamos tratando de um réu comum. E é preciso, então, entender o seguinte: o que é esta prova que foi custodiada pelo Estado e foi feita de maneira clandestina, certo? Naquela cela, porque você gravar uma pessoa numa cela é algo, na nossa opinião e na opinião dos juristas garantistas, completamente ilegal. Que era uma gravação ambiental para os fins do cara fazer prova contra si mesmo. Muito bem. Mas essa prova foi utilizada na ação penal? Foi base da denúncia? Né? Não sei. Acho que não. E também me parece que ele, ao realizar a delação e abrir mão de garantias constitucionais, inclusive a de não fazer prova contra si mesmo, teria entregue ao Estado provas para condená-lo e condenar os outros. Então, o apagamento de parte dessas gravações ambientais, na minha opinião, tem que ser investigado, deve gerar consequências aos servidores públicos que tinham a obrigação de manter essa prova, porque esse apagamento foi criminoso, certo? Me parece doloso. Diferente, por exemplo, eu não sei se foi doloso ou não o apagamento no caso que eu participei, da Casa e Vídeo, porque lá o delegado disse que havia formatado por engano o HD. Então, toda a prova foi perdida. Nesse caso, o problema é grave, porque me parece que houve seleção do que apagar. E aí eu me pergunto, será que eles não apagaram exatamente os elementos em que ele comprometia as autoridades que estavam de frente na Lava Jato e negociavam a sua delação premiada? Mas existem inúmeras outras questões que podem anular a Operação Lava Jato. Inúmeras outras questões. Elementos trazidos na Vaza Jato, o conluio do juiz com o Ministério Público, a parcialidade do Moro, e o seguinte, acima de tudo, originalmente, é óbvio a qualquer estudante medíocre de direito que Curitiba nunca foi o local adequado e propício. Aliás, quem acessasse primeiro os habeas corpus dessa operação, e o primeiro é meu também, porque eu defendi o Paulo Roberto Costa, e foi o primeiro habeas corpus a ser impetrado, certo?
Lá, inclusive, na reclamação que nós chegamos ao Supremo, eu faço um histórico que mostra a incompetência daquela vara. Né? Então, que podemos aprofundar depois. Mas existem inúmeras outras razões para anular de forma completa a Operação Lava Jato. Não sei se essa será a principal. É preciso ter muita calma nessa análise, porque não me parece ser tão simples assim. Anulou tudo. É criminoso, deve ser verificado, mas não sei se isso gera, por automático, essa anulação tão propalada. Fernando, de qualquer maneira, é o seguinte, vamos supor que isso nos leve à anulação total da operação. Né? Mas ela é a prova inconteste de manipulação da operação. Eu me recordo que há 3, 4 anos atrás, a gente falava sobre essas gravações e o Moro e os procuradores nos tratavam como conspiradores, como se a gente estivesse inventando uma teoria da conspiração. Já tinham achado na cela do Youssef, e não só dele, os gravadores. Os advogados tinham achado câmeras, eu não sei exatamente o que, na cela do Youssef, e isso, então, começou a ser cogitado, que ele tinha sido grampeado. E eles sempre negaram. Eles, eu digo, entre outros, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, e todos aqueles procuradores vagabundos que apareciam na foto do outdoor de Curitiba. O que pode ser feito com essas pessoas? Eu não me conformo que esses caras que operam isso vão ficar soltos. O que acontece é o seguinte: o CNJ tem tomado bastante providência em relação a isso, né? Mas veja que continua havendo uma resistência muito grande e uma rede de proteção a eles, incluindo a ação protetora do ministro Barroso, que tem se esforçado para defender os lavajatistas. Então, veja que eu quero lembrar que, durante a anulação do caso do presidente, após a concessão da ordem de habeas corpus para declarar o Moro parcial, o Fachin antes tentou impedir o julgamento, depois levou ao plenário do Supremo Tribunal Federal um agravo regimental num outro habeas corpus, que ele tinha declarado a nulidade dos atos processuais, mas sem declarar a parcialidade do Moro, e houve um movimento do Fachin, um movimento do Barroso e outros para tentar salvar o Sérgio Moro, tentar anular a declaração de parcialidade já realizada no habeas corpus, ao qual não cabe recurso. Então, nós estamos ainda com permanências históricas de longa duração, digo de longa duração, porque, que pese o curto tempo da Lava Jato até agora, nós ainda estamos nela, ainda terá longa duração dessas permanências. Certo? Existirá ainda esses efeitos. Eu acho que é preciso ter coragem, na minha opinião, de declarar. Ontem houve uma prisão decorrente da 13ª Vara. Foi preso o ex-diretor da Petrobras, não foi isso? Ou seja, a Lava Jato continua em funcionamento. É preciso ter coragem de exterminar a Lava Jato, acabar com essa atuação
contínua, ilegal e permanente de uma vara incompetente. E aí, evidente que, com essa coragem, se começa a ter uma possibilidade, ainda que difícil, de punição desses servidores, porque, de fato, o corporativismo do Ministério Público e da magistratura é maior do que o corporativismo dos militares nas defesas dos atos e abusos praticados na ditadura de 64. Muito bem, Rita Lourenço. Eu queria... E o Sérgio Moro nessa, Fernando? Tem alguma coisa que ele possa sofrer por conta desses áudios? Que muita gente está falando, agora mostra, né? Até o Tony Garcia falou, cometeu crime de lesa pátria, tal. Isso interfere nos julgamentos, nas investigações, né? Nos casos que ele já é investigado? Bom, primeiro, a ideia de cometer o crime de lesa pátria é um termo, né? Na verdade, dizer que as ações dele foram contra os interesses nacionais, contra os interesses do país e tal, e foi. Mas, juridicamente, não existe esse crime, né? Crime de lesa pátria. Então, é uma afirmação política e simbólica, né? O Sérgio Moro e o Dallagnol e sua gangue declarada pelo Supremo Tribunal Federal, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, inclusive um estamento de Estado, uma estase. Existem elementos, vários elementos, na minha opinião, para puni-los. O que falta é as instituições funcionarem. Porque essas instituições de Estado, feitas de magistrados e promotores, são altamente protetivas dos seus entes. Então, não tenho visto um desprendimento necessário para puni-los. Destaco aqui que o CNJ tem, em que pese a resistência do Barroso, tomado providências para apuração, afastamento dos desembargadores, né? Mas também permitiu com que o juiz mais independente e que esteve naquela vara, que foi o Apio, tivesse que admitir a sua remoção para outra vara, na verdade, sob uma pressão gigantesca das estruturas do próprio Tribunal Regional Federal daquela região, que o perseguiu a ponto dele ser temporariamente, naquela ocasião, afastado da vara. Então, é uma caixa preta ao qual esse sumiço de gravações é a ponta do iceberg. Eu repeti inúmeras vezes que, quando abrir a caixa preta da movimentação financeira da Lava Jato, ou seja, os sequestros de bens, as liberações de valores para advogados delacionistas, os acordos de leniência feitos sob sigilo, essas estruturas financeiras serão, na verdade, o caminho da punição. Aliás, gostava o próprio Sérgio Moro de dizer a frase follow the money na lavagem de dinheiro. Então, eu diria isso em relação a eles. Follow the money. Para onde e como eles geriram aquele dinheiro. E nós estamos falando de bilhões. E já há notícias de
de um rombo que não se acha o dinheiro. Onde está o dinheiro? Os honestos. Não é só aquele dinheiro que eles quase receberam da Petrobras, que aí eu diria crime de lesa pátria, politicamente. Receberam gente do FBI para entregar documentos sigilosos brasileiros, permitindo e colaborando para que a Petrobras, empresa brasileira, fosse multada no exterior, e fizeram um acordo para receber parte da grana. Entendeu? Mas isso é o que nós já sabemos. Fora isto, os acordos que eles fizeram, que o Observatório da Lava Jato trouxe, da qual eu faço parte, os acordos que eles fizeram com os americanos, outros acordos que eles fizeram com os americanos. Ou seja, quando nós conseguimos colocar uma lupa jornalística real na grana, Rovai e Dri, peçam acesso a todos os processos sigilosos de sequestro, liberação de bens. É ali que está o fio da meada. E este é que vai levar isso para a cadeia. E ali, não tenho dúvida, que é onde eles têm mais medo. A grana. Eles movimentaram isso de maneira a... Outro dia teve um que foi aposentado compulsoriamente. Olha que pena maravilhosa. Porque utilizou a grana para pagar um outdoor. Isso é um detalhe. Eles se lambuzaram no dinheiro. Muito bem, né? E aí era o que o Apio estava perseguindo, né, Fernando? Quando estava na 13ª vara. O Apio, às vezes que eu pude conversar com ele, sempre me disse que essa era a caixa preta que ele queria abrir. Ele foi removido de lá por causa disso. Eu não tenho dúvida alguma. Agora, esse novo juiz que está no caso tem se mostrado um tanto quanto independente também, né, Fernando? Neste ponto, me reservo o direito de permanecer calado. Tá bom. Respeitarei a sua decisão. Utilizarei esse direito e só falarei em juízo. Na presença do meu advogado. Hein? Aí você pode escolher um bom advogado, afinal de contas, né, talentoso do jeito que vai saber quem escolher. Ele se advoga em causa própria, né? Não pode isso? Não, eu já tenho dois advogados. Já deixo público aqui, que foram os advogados que foram à minha defesa quando eu fui denunciado, inclusive, eu já fui denunciado criminalmente por ter gravado uma audiência. Olha que absurdo. O advogado gravou a audiência e pediu para o juiz juntar como prova. Eu fui denunciado. Meus advogados são José Roberto Batoque e Lene Streck. Já estão nomeados apud acta. Vocês podem utilizar o texto dessa entrevista como uma procuração verbal ad eterno. Apud acta. Apud acta chama-se no ato, verbalmente. Tá? Muito bem. Falando em gravação, Fernando, a gente teve essa semana a revelação da gravação de agosto de 2020 do Ramagem com o presidente Jair Bolsonaro, o Augusto Heleno e advogadas do Flávio Bolsonaro, uma reunião onde ali eles claramente fazem uma articulação ali para blindar, para proteger o Flávio Bolsonaro, que estava sendo investigado no caso das rachadinhas. Essa gravação não é já um escândalo por si? Não poderia levar à reabertura do caso das rachadinhas, porque ele foi arquivado, né? O caso das rachadinhas no gabinete do Flávio. O que acontece? Eu estava falando um pouco mais cedo no ICL sobre essa questão. E a minha posição é a seguinte: nós não estamos diante, que diz que alguns juristas teriam dito que a gravação por si só não quer dizer nada, porque seria um mero ato preparatório. E eu disse o seguinte: olha, uma visão dessa é uma visão autista.
uma visão isolada. É preciso compreender que isto é mais um elemento do planejamento do golpe. Por quê? Porque fez parte do planejamento golpista, dos atos de golpe, a criação de uma estrutura paralela à ABIN, uma espécie de Stasi, o Gestapo, de novo, palavras do ministro Gilmar Mendes, ou aos saudosistas, os arapongas ligados ao DOI-CODE, que é o que eles fizeram, para monitorar jornalistas, monitorar deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e ainda os seus próprios, aos quais, de alguma maneira, pesava uma desconfiança, como ministro, como o vice-presidente da República, Mourão, à época, foi monitorado. Portanto, isso fez parte de um elemento que foi criar estruturas necessárias para dar o golpe de Estado. E entre essas estruturas necessárias, uma das reuniões é esta, no qual tenta-se blindar o filho do presidente da República, criando investigações para punir os servidores que encontravam elementos para punir os crimes cometidos pelo filho do presidente. Portanto, atos criminosos, interceptações ilegais, sem ordem judicial, que não eram do interesse do Estado, desvio de função pública, prevaricação, certo? E é uma lista de crimes. Quanto à anulação, a anulação daquela investigação ocorreu por um entendimento do STJ de que teria havido uma ofensa ao foro prerrogativa, porque o juiz de primeira instância teria afastado o sigilo do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, e que, como ele tinha foro prerrogativa e depois foi, se eu não me engano, ele era vereador e foi eleito deputado, algo semelhante, né? E aí se compreendeu que ele não teria perdido o foro de prerrogativa em determinado momento. Isso decorre da confusão que o Supremo Tribunal Federal fez com a questão do foro prerrogativa. Porque eu sou a favor o foro prerrogativa ad eterno, ou seja, os fatos ocorridos durante o exercício do cargo público devem ser julgados, mesmo depois da saída do cargo, pelo foro competente da prerrogativa. Se fosse isto, se o Supremo Tribunal Federal não tivesse revogado, mais uma vez, a atuação do Barroso, que fez essa confusão de que um sujeito é eleito deputado, reeleito deputado, os fatos cometidos no mandato anterior são remetidos para a primeira instância. É uma loucura. Se não fosse essa confusão, o Lula nunca teria sido preso. Basta entender, porque a competência dos atos do Lula seriam eternamente do Supremo Tribunal Federal. Então, eu sou a favor do foro prerrogativo e mais, eu sou a favor que o Bolsonaro, e me parece que isso o Supremo Tribunal Federal agora reviu, Bolsonaro tem que ser julgado no Supremo Tribunal Federal pelos atos realizados quando era presidente da República. E o Supremo agora acabou de rever sua posição, entendendo que o foro persiste. Eu não sei se o Ministério Público recorreu daquela decisão, mas é evidente que não dá para responder assim, de letra. É possível reabrir a investigação? É preciso
nessa investigação decorrente desses atos, verificar quais são os elementos que vão surgir. O Lindbergh informou que está estudando meios aí para pedir também essa reabertura, né? Porque é um escândalo como eles interferiram, né? E... Teoricamente pode-se ter o seguinte: quando se arquiva eu não sei se essa investigação foi arquivada, mas vamos dizer o seguinte: houve uma quebra de sigilo que deveria ter sido feita por um tribunal e foi realizado por um juiz. Então, aquela prova foi anulada, se retirou aquela prova, e aí pode ter se achado que não tinha outro elemento para prosseguir a investigação, por isso arquivado. O arquivamento de uma investigação, ela pode ter desarquivamento por provas novas. Pode ser considerado que essa gravação, surgida a partir deste elemento agora, é um elemento novo, uma prova nova, que possibilita aquela investigação anterior. Vamos dizer, você tem uma investigação de homicídio, chega-se ao final, não tem prova nenhuma, se arquiva. Mas, de repente, surge uma gravação, ou surge uma arma, ou surge um vídeo. Ora, aquela investigação que estava arquivada pode ser desarquivada em razão de elementos novos. Isso pode ocorrer em relação a este caso. Sim. Ô, Fernando, faz tempo que a gente não se fala, eu queria te ouvir sobre o caso das joias, que também a gente teve o sigilo retirado e ficou, assim, revelado em detalhes de como foram vendidas as joias e como sustentou o Bolsonaro. Isso também. Poxa, se isso não é crime, não é prova, não é... É o quê, né? Olha, o que acontece é o seguinte, eu me lembrei do Alibaba na hora que você falou dessas joias. É um negócio impressionante, né? Olha, o que acontece é o seguinte, eu tenho afirmado que até o final do ano, na minha compreensão conjuntural desses casos, até o fim do ano, o Bolsonaro sofrerá algumas denúncias crimes. Não é uma, não. Algumas. Acredito que ele vai ser denunciado pela questão das joias, que é de uma evidência brutal, certo? A questão das joias. Essa questão do golpe, participação dele no golpe, fora a questão da BIM paralela, etc. Mas pelo menos essas duas, eu acredito que a denúncia venha antes do fim do ano. E mais, acredito que antes do fim do próximo ano haja já uma condenação ao Bolsonaro. Por que isso? Por que acredito nisso? Porque se nós verificarmos que antes do fim de um ano o Supremo Tribunal Federal conseguiu chegar ao fim de processos e teve condenações dos golpistas, me parece que se o ministro tocar esse processo de maneira adequada, respeitando o devido processo legal, mas com atenção, nós teremos certamente, antes da próxima eleição, o Bolsonaro preso. Não tenho dúvida de que há plena possibilidade disso. Está sem som, doutor Rovai. Está sem som, peraí. Eu falei que eu permaneço calado e você permanece agora mutado. Eu estou calado. O Gonê estaria deixando ventilar que não quer mexer com esse tema do indiciamento do Bolsonaro antes da eleição. Isso não te parece... Eleição municipal, né? Sim. Então, isso não te parece uma intromissão eleitoral do procurador, no caso? Não, veja, eu não diria isso. Eu diria assim, nós estamos falando de eleição municipal. Sim. O que acontece?
Mas se o Bolsonaro fosse denunciado antes, candidatos apoiados por ele teriam menos chance. Mas, veja, eu não acho que determinado cuidado do Ministério Público em não realizar uma denúncia em meio a um processo eleitoral, para que a denúncia não seja, na visão do procurador, confundida com uma ação política do Ministério Público, possa ser tido como algo ruim. Acho que, a contrário senso, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou denunciar. Já pensou nisso? Ele está dizendo, olha, é o seguinte, nós precisamos ter cuidado para as ações do Ministério Público não serem confundidas com uma ação eleitoral. Então, o Ministério Público está tendo cuidado de verificar se não é melhor fazer essa denúncia depois do processo eleitoral. Me parece que a afirmação está no seguinte caminho: terminou as eleições municipais, haverá denúncia. Por isso eu disse, olha, acho que até dezembro haverá denúncia contra o Bolsonaro. Então, não me parece. Eu acho que o Ministério Público, não é o caso do Bolsonaro, não. Acho que o Ministério Público deveria ter esse cuidado sempre. Não o teve na Lava Jato. Aliás, ao contrário, em vez de não teve cuidado, agiu politicamente para tentar destruir o presidente da República, o Lula. E, neste caso, acho que o Ministério Público está tomando um determinado cuidado. Sobre a aula de Serrano, muito boa, inclusive o material que ele recomendou. O Pedro Serrano é um dos maiores juristas constitucionalistas do país e amigo. O Serrano deu uma aula aqui sobre Estado de Direito, novas formas de fascismo. O pessoal gostou muito. Aliás, quero te convidar para você dar uma aula aqui em breve para o nosso público, Fernando. A gente tem feito uns cursos fechados que aí você pode falar, digamos assim, de forma mais profunda sobre alguma coisa. E o Serrano fez essa aula, foi muito bem aceita. A gente está reprisando. Quarta-feira, né, Dri? E manda o link, eu assisto, porque eu acho que o Serrano além de um amigo jurista, e eu, da mesma maneira que eu nomeei o Batoque e o Lênin Steck como meu advogado, acredito que o Pedro Serrano me nomeie, porque já fui advogado dele. Também em atos, ele foi injustiçado, perseguido e investigado pelo Ministério Público por obstrução da justiça, porque entrou com mandado de segurança como advogado. Ou seja, nós, advogados, volta e meia, estamos na mira, na alça de mira, e nós, geralmente, temos marcas de guerra, assim como você, esses dias, foi importunado por um maluco desequilibrado, fascista, né? Gostei da resposta que você deu àquele... Hein? Eu estava lá comendo uma empadinha de camarão, Fernando, com o meu filho, com a minha querida esposa, Adri de Lorenzo, o Lucão, de 10 anos de idade. O sujeito vem e quer me escrachar. E acabou sendo escrachado. Ele não me conhecia. Ele achou que ia ser mole. Com tem que ser rápido ali, tem que já sair gravando também, porque o método deles já chega assim com o celular, como se fosse fazer uma entrevista, assim, e já chega com dois. Ele chega com o celular, Fernando, o cara vem e te aborda com o celular, só que quem está gravando é o outro, que está à distância. Então você se concentra aqui e ele está ali. Eu logo saquei isso, aí falei, Dri, filma. E comecei a falar olhando para a Dri.
e deixei eles lá, né? E ainda fui enfiar a empada lá no celular que estava gravando de verdade. A minha vontade era enfiar a empada no outros orifícios, mas deixa para lá. Mas é uma ofensa à empada isso. Pois é, coitada da empadinha, não nasceu para isso, né? Exato. A empada não tinha nada a ver com o assunto. Vocês veem que isso é o chamado dano colateral. Dano colateral. A empada que não tinha nada a ver com o assunto acabou entrando. Fernando, seria a primeira vez que uma empada seria introduzida num coxinha, né? Você não acha? Pois é. Fernando, fale-me mais aí sobre o teu novo empreendimento, Costela na Lata, né? Costelata. Costelata, e pode ser visitado no Instagram. Costelata está um sucesso. E a costelata, para quem não sabe, é uma costela que vem na lata, mas também vem no poucher, está 100% pronta, né? Você prepara na sua casa em 15 minutos, mas também estamos preparando uma série de... Eu falei que a gente está preparando para ver se conseguimos implementar a carne seca para autoclavada para os Yanomamis, né? Uma linha humanitária, uma linha que vai ser a Mocotó para ajudar a alimentação infantil, mas o projeto principal, gourmet, bonito, é a costelata. Olha só, quem gostaria de comer uma costelata, vou subir aqui, ó. O Marcos Caseiro, está sabando ali o caseiro, está com guardanapo. E empada para a costela. Pô, muito bom, bom dia. Desculpa aí, entrei na minha conversa. Pô, prazer estar com o Fernandão. O grande Fernando, prazer estar aqui, estar com você. Dri, querida Dri, Renato, que da comunidade. Pô, rapaz, sexta-feira, né? Sextou. Agora falando em costelada, a gente começa a ficar aqui babando, né? Costelata, é o novo empreendimento do Fernando Fernandes. E o Lula chegou a receber já a costelata? O Lula recebeu o pacote completo das costelatas e acredito que tenha se maravilhado das costelas. Ainda não me deu retorno. Eu conversei com ele no dia que eu mandei as costelas, né? Então, eu até brinquei que vou fazer uma propaganda. Eu falei que eu prometi picanha, mas conheci algo bem melhor. A costelata. E a lata é vermelha, hein? A lata é vermelha, sangue. Então, hein? Muito bem. Muito bem. Fernando, muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você. Bom fim de semana. Obrigada, Fernando. Saudade para você. de tomar uma com um amigo. Vamos tomar uma junto com a costela. Até já. Vou para o Rio de Janeiro. Deixa comigo.